Olá, eu sou a arquiteta Camila Saavedra, do Arquitetura em Destaque. Hoje eu estou aqui na Profato, vou conversar com a arquiteta Franciele Fantini e a gente vai falar especificamente sobre um projeto de um apartamento. Mas eu queria que ela começasse falando um pouquinho sobre esse processo criativo e o papel do arquiteto no momento em que ele precisa usar o seu conhecimento técnico para criar diferentes projetos, né, para diferentes clientes e com sonhos diferentes. Perfeito. O processo criativo do escritório, né, ele começa a partir do primeiro contato com o cliente. Então, o cliente chega até nós com uma série de sonhos, com uma série de expectativas, e nós temos que fazer um filtro disso, né, traduzindo todas essas demandas que eles nos trazem para o projeto. E esse filtro faz com que a gente consiga entender quais as reais demandas, quais as reais necessidades, para uma personalização do projeto. A partir do momento que ele traz para a gente as demandas, a gente consegue fazer um trabalho de tradução dessas demandas para o projeto dele. E cada cliente tem uma demanda completamente diferente do outro. Isso a gente sente bastante na pele, inclusive no caso desse apartamento, ele está localizado num edifício onde nós já fizemos outros 14 projetos. Cada projeto teve um resultado completamente diferente do outro, exatamente porque cada cliente é diferente do outro. Então a gente conversa, né, nessa conversa inicial, e a partir do momento que a gente vai fazer o primeiro traço, a gente percebe que não tem como seguir o mesmo caminho. Então, o projeto ele parte dessas alterações construtivas, né? Essa mudança de layout, adequação da planta, né, ao teu cliente. Queria que tu falasse um pouquinho então sobre esse apartamento específico e aí a gente chegando então na questão dos acabamentos, da escolha dos acabamentos. Perfeito. Quando esse cliente chegou até nós, no primeiro momento a gente já percebeu que a planta original do edifício não atenderia as demandas dele. Então, esse caso, assim como outros que nós trabalhamos, houve uma demolição total da parte interna, uma readequação total da distribuição dos espaços, muito ligada à integração. Então, o espaço original da planta era um espaço extremamente compartimentado e nós fizemos grandes aberturas. E a partir dessa obra, a gente parte para uma etapa de definição de acabamentos. Então, nós temos a parte demolimos e temos um quadro em branco para inserir, né, os novos elementos. A primeira visita que normalmente a gente faz é para a loja de revestimentos e acabamentos. Nesse caso foi a Profato que nos atendeu com toda a parte de revestimentos diferenciados no painel da sala. A gente tem, né, logo entrando no apartamento, a gente tem a visualização do painel da sala que tem um revestimento em 3D preto. A gente tem um painel preto com revestimento no mesmo tom, simplesmente para trazer uma textura. Depois nós temos toda a parte de revestimentos da marcenaria, do mobiliário, pensado para trazer texturas. Os clientes, durante o momento do briefing, né, trouxeram para nós esse intuito de ter uma conexão com materiais naturais, então a gente tem um jardim vertical natural, a gente tem a presença da pedra natural, a gente tem a presença dos materiais, inclusive na cabeceira, uma grande lastra que num primeiro olhar você não diz que não é uma pedra, que faz parte da linha da Portinari, que é também um grande destaque desse ambiente da Suite Master. Além dos metais, algo que é muito legal de um parceiro como a Profato é a gente ter no espaço diversas soluções. Então, escolhemos revestimentos, metais, eletros. A parte dos metais, a gente sai do convencional, do só cromado, né? A gente conseguiu trazer os banheiros com o Red Gold, que é uma linha especial da Deca. Nós trabalhamos com os eletros da Frank. Também nessa mesma visita de escolha de revestimentos, aproveitamos e fizemos essas escolhas. E um dos partidos que eu tenho, né, e uma das indicações que eu costumo muito fazer aos clientes é que eles escolham os equipamentos que estão no mesmo ambiente da mesma marca. Então a Frank nos proporciona isso, a gente conseguiu escolher todas as cubas, os metais, a coifa, o conjunto de fornos que conversam entre si no design e também nos acabamentos. Fran, e com o perfil desse cliente, eles tinham alguma demanda específica, algo que eles queriam especial, que eles te pediram? Eles tinham uma rotina bastante agitada no momento que a gente estava conversando sobre o projeto, e uma das demandas que me chamou bastante atenção
questão que eles pontuaram durante o briefing foi a demanda de ter não somente um banheiro, mas uma sala de banho e relaxamento. Então, no momento da especificação, quando nós chegamos na Profato, inclusive foi um dos primeiros itens que nós escolhemos, foi a banheira dupla, que foi instalada no banheiro do casal. Essa banheira tem toda o intuito de oferecer um ritual de hidroterapia, então eles chegam em casa, eles conseguem fazer aquele momento de desconexão entre o que é fora e o que é o ninho, a casa deles, um momento de descanso, então eles chegam, aproveitam um banho relaxante, a gente trabalhou com box sauna até o forro, então existe todo realmente, não um isolamento somente, né, de mente, mas também um isolamento físico ali para eles conseguirem ter um momento único, sozinhos ou em casal. Propusemos nesse espaço também a cromoterapia no forro, então trabalhamos com luzes especiais, com lâmpadas RGB, eles conseguem trabalhar com diferentes cenários de luz para exatamente proporcionar um momento único ao final do dia, ou ao final, né, de um momento um pouquinho mais estressante no dia deles. E tanto nesse como em outros projetos a gente vê o papel do fornecedor como um agente muito importante na hora das especificações. E a gente vê que especificou bastante produtos aqui na Profato, né? Desde revestimentos, louças, metais, os eletros, linha gourmet. Qual é o papel do fornecedor nesse processo? O fornecedor ele é um pilar fundamental nesse processo, né? Especialmente quando a gente tem um fornecedor de confiança que tem todos os consultores de vendas muito atualizados e muito dentro do que é cada especificação técnica que nós estamos trabalhando, é um elemento bastante facilitador, porque nós como arquitetos não temos como abraçar o mundo das informações que nós temos disponíveis, né? Hoje a gente chega num fornecedor de revestimentos, a gente tem uma infinidade de opções para serem trabalhadas, e ter um consultor e um fornecedor que tenha a informação técnica atualizada para trabalhar conosco nesse processo facilita para que a gente encontre a melhor solução possível dentro do briefing que nós estamos trabalhando para aquele cliente. Então esse é um dos destaques que eu posso trazer da Profato nesse processo, assim como outros fornecedores que trabalharam conosco nesse processo também, é que eles têm ali no momento que a gente está conversando com o cliente, a gente já está trabalhando a técnica, então esse elemento vai funcionar, é um apartamento, está num andar um pouco mais alto, a gente tem que ter um cuidado para a escolha dos metais por conta da pressurização, a gente está numa área que pode ser molhada, pode ser molhável, existe norma envolvendo isso, então eles vão trazer, Fran, esse aqui é lindo, maravilhoso, está dentro do que tu querias com o desenho, mas a gente vai ter que procurar um acabamento diferenciado para que ele não escorregue, para que ele trabalhe bem, né, nessa situação que você está aplicando. E é super importante a gente ter um consultor de vendas alinhado com a nossa linha de projeto, que entenda o conceito. Inclusive, eu adoro a relação que eu tenho com a Salete, que me atende aqui na Profato. Então, eu chego antes da reunião, eu converso com ela, eu apresento o projeto a ela, ela se inteira de qual é o conceito desse projeto, inclusive para auxiliar, né, na apresentação dessas escolhas. E, além disso, é um profissional que pode nos auxiliar no momento, às vezes, o cliente quer fazer um retorno à loja, né? Nós estamos com uma agenda que a gente não consegue acompanhar. Eu tenho absolutamente total confiança e falar, você pode ir lá, procura o nosso consultor de vendas que ele vai com certeza te mostrar e avaliar soluções que ainda estejam alinhadas com o que nós estamos esperando, o que nós conversamos anteriormente da proposta. E para finalizar, esse projeto, ele foi um projeto onde teve uma alteração construtiva, demolição de paredes. Qual foi o cronograma dessa obra? Em quanto tempo projeto e execução? Perfeito, nós trabalhamos em torno de 6 meses, né, entre o primeiro risco e a entrega da obra final. E para que a gente conseguisse concluir todo esse processo, a obra ela iniciou ainda durante a pandemia, né, no auge, inclusive, da pandemia. E para que a gente conseguisse cumprir o cronograma, foi fundamental a parceria com os fornecedores. Então, tendo fornecedores que tinham estoque de produtos, né? Inclusive a Profato é um dos nossos... Né? Isso, tem um dos maiores estoques da região e o comprometimento de recebermos em 30 dias você terá esse material na obra, em 60 dias você terá na obra,
faz completa diferença. Nesse caso em específico, a gente tinha um banheiro da Suite Master que nós precisávamos de um revestimento que tivesse em determinada data na obra, porque o cronograma total da obra dependeria do banheiro da Suite Master. Porque a gente tem, esse é um olhar que o arquiteto tem que ter desde o primeiro processo no escritório. Ali nós tínhamos o porcelanato, depois do porcelanato, instalação da banheira, depois da instalação da banheira, fechamento com a marmoraria, depois do fechamento da marmoraria, o box sauna, que foi aquele que eu citei, inclusive, que era papel fundamental para aquele momento de reclusão. E esse box sauna, a entrega dele pelo fabricante eram 60 dias após a medição. Então, todo o cronograma partiu desses 60 dias que dependiam da pedra, que dependia do banheiro, que dependia do porcelanato. Então, tendo fornecedores que trabalhem alinhados e comprometidos com esse nosso cronograma, é fundamental para que a gente consiga cumprir todas as etapas dentro do prometido para o cliente. E o cliente, a partir do momento que a gente começa a conversar com ele, ele já está perguntando a data de entrega. Inclusive, a gente estava conversando aqui na Profato, né, que agora eles trabalham com estoque, né? Então, eles têm um grande estoque, o maior estoque da Grande Florianópolis de cerâmica e de metais, para que possa atender também com esse atraso, às vezes, das fábricas, né? Eles podem vender e saber que vão entregar porque eles já têm esse material no estoque também, né? Isso é bem interessante também para os profissionais. Isso resulta tranquilidade. Eu acho que não tem palavra que a gente queira mais ouvir em uma obra que a tranquilidade no processo. Isso é fundamental. Perfeito. Fran, queria te agradecer. Obrigada. Então, por esse nosso bate-papo hoje sobre esse projeto em específico. Que venham muitos outros. Com certeza. Né? E adorei conversar contigo e conhecer um pouquinho do teu processo criativo e das tuas escolhas para esse cliente. Muito obrigada. Obrigada.